eu estou fazendo as pazes com Machado de Assis, tá? Me impuseram, assim como vocês também. Machado acaba sendo imposto também, né? Pra conhecer, e eu acabei pegando rusga, né? Do tipo, não dá o braço a torcer. Ah, eu queria saber de. Eu não quero saber de Machado de Assis, eu quero saber de Shakespeare, né? Eu quero a fonte, quero ver Byron. Então cedo era muito engraçado, né? Porque tinha Machado de Assis, eu acabei matando a aula pra ler outros autores. Rusga. E acabei detestando, né, o próprio Machado, né? Gostei de Helena, mas o próprio os Memórias Póstumas, né, de Brás Cubas, eu eu mesmo não li, entendeu? Eu fiz assim, não vou ler não vou ler mesmo assim por birra. E passando tanto ali mais 2 décadas, eu resolvi me reconciliar, né? E a distância ainda continua. Tenho que admitir, né? É um gênio, né? Se ele é o melhor escritor brasileiro, olha, até em 2025 é assim. Pro futuro pode surgir entendeu? Mas é o mais assim. Quais são os pontos? Ele tem alguns defeitos, tá? Você falando que Machado de Assis tem defeitos? Quais são as letras, né? É absurdo! É perfeito! Calma, Tutti Frutti. Calma. Tem os pontos positivos, né? Eu vou mencionar alguns aqui, até outros podem fazer com mais propriedade, né? Alguns temos estudiosos. Por exemplo, o Machado, ele é, assim como todo escritor, todo artista em geral, todo humano, ele é produto do próprio meio, ele é preso no próprio tempo. E o ponto positivo disso é que ele vai retratar muito bem. E o ponto negativo é que ele não tem acesso, e como ele teria, ao que nós temos aos dias de hoje, ao futuro, essa compreensão. E ele vai usando, ele é muito. Ele vai brincando. Tudo que podia fazer na época lá dele, ele faz essa transição em termos de escravistas, ele vai utilizando, ele vai fazendo. E a minha birra com o Machado é justamente sobre o sistema educacional, né? Eu escrevo também. Aí na época, você não pode escrever. Aquela coisa de birra de professor, né? O Machado pode escrever. Ou a Cecília pode fazer, mas você não pode. Aí a própria Cecília ela tem uma coisa que ela inicia um texto com uma vírgula. Olha que belo isso. Olha que belo. E o Machado, ele também faz umas brincadeiras, né? Ele não fica naquele trem, naquele veio do tipo, não quero usar, chato, né? Tem um domínio da língua incrível. É gênio mesmo, tá, gente? É gênio. Mas assim, só basta ler Machado? Não. Não, 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 não. O mundo é mais vasto do que isso. O Brasil é mais plural também do que isso. Mas nós fomos bem representados. E sobre o sistema educacional, o que acontece? Se não fosse imposto tão cedo, não ia ter o reconhecimento, não ia falar. Então eu entendo, tá? Mas é duro comer boldo, né? É duro. Isso aqui, ler esse livro aqui é comer boldo na ferida. Tem coisas mais divertidas pra fazer? Com certeza. O que você prefere ler? Prefiro ler Senhor dos Anéis. Mas é mais páginas, mas é mais coisas. Seu controlado, e não é nem por americano, é por inglês. Em termos de cultura pop. Trocando por isso. Por exemplo, tem autores brasileiros. Eu gostava muito mais de José de Alencar. Mais leve, né? Senhora acaba sendo um dos meus livros favoritos. Eu sou apaixonado. Entendeu? Guarani também, Piri ali, pesando para a natureza, isso me marca. Mas você
escolher um dentro dos outros, né? É muito. Escolher sempre levam a perdas, né? Essa que é a verdade. E aqui eu separei algumas coisas que textos que. Assim, todo mundo já sabe qual é o roteiro, né? Então você fazendo aí aluno preguiçoso tentando, vai ler, tá? O quê? Eu vim aqui pra facilitar. Geração TikTok do caramba, agora não sei nem que é geração YouTube, né? Já diferenciou. Aqui, ó. Ora, enquanto eu pensava naquela gente, iam minhas pernas levando ruas abaixo, de modo que insensivelmente me achei à porta do hotel Paroxy, sei lá o que. De costume jantava aí, mas não tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento de ação me cabe, e sim as pernas que a fizeram, abençoadas pernas. E há quem vos trate com desdém ou indiferença. Eu mesmo, até então, tinha-vos em má conta, zangava-me como vós fatigáveis, quando não podieis ir além de certo ponto, e me deixáveis com desejo a avoaçar, à semelhança de galinha atada pelos pés. Aquele caso, porém, foi um raio de luz. Sim, pernas amigas. Vós deixastes à minha cabeça o trabalho de pensar em Virgília, e dissestes uma a outra: ele precisa comer, são horas de jantar. Vamos levá-lo ao Parox. Dividamos a consciência dele, uma parte que fique lá com a dama. Tomemos nós a outra, para que ele vá direto. Não aborei as gentes e as carroças. Tire o chapéu aos conhecidos e finalmente chegue são salvo ao hotel. E cumpristes à risca o vosso propósito, amáveis pernas, o que me obriga a imobilizar-vos nesta página, a imortalizar-vos. Olha como que ele escreve bem, tá? Até para a introdução do Brás Cubas, ele tende ali a começar com ele morto, né? Então, eu quero. Se eu já estou morto, eu não preciso me ater a regras sociais. Então, eu posso fazer aqui de forma mais livre, né? Eu quero contar, então eu vou fazer. Então, ele tenta sair. Mas, de novo, a questão: o Machado de Assis é muito preso ao triângulo amoroso, né? Dois homens e uma mulher. Então ele repete isso uma, depois ele repete isso segunda, aí a terceira lá com Dom Casmurro ele muda, né, deixando assim a dúvida, o tom. Aí ele é muito assim irônico, né? Aí Satir tem esse humor que é velado também, vai retratando, mas a questão é o domínio da língua, que faz ele ser tão grande, tá? É quase um. Na verdade, é extraordinário mesmo. E escreve também. Assim. Desde esse tempo, isso já retratado, que acaba sendo ler é algo para elite. Aqui na maioria dos vídeos são de quadrinhos e eu já falei, abordei isso outras vezes, né, em termos dos livros e tudo mais. Quando você acaba se enriquecendo culturalmente, você está desafiando o sistema. O país que nós temos, ele não é feito para você pensar, ele é feito para funcionar o suficiente para para você fazer as funções, né? Para trabalhar, pensar até certo ponto e também esse controle feito para dar errado, né? Algumas coisas, né? Só que errado também, justamente até certo ponto. Tem que ser o funcional. Então, temos uma classe controlando o país, com uma minoria, e nesse interim, né? Até chegar à classe mais baixa, que vai tendo, ler, pensar acaba nunca sendo a prioridade. Então você vai desde o esquema piramidal de sobrevivência, que lá na base a população está preocupada com outra coisa, e aí você vê que ali a cultura e vem lazer também,
e são coisas que dançam entre si, mas são diferentes, né? Podem ter a mesma coisa, por exemplo, você vai para a praia, se diverte, mas não vai adicionar você, não vai ser a filosofia da sua vida. Tá, tem gente que vai todo dia, mas não vai. Você vai se sentir bem, só que a sua alma não vai se elevar. Hum. A filosofia, o verdadeiro pensar, o pensamento crítico em si, ele vai fazer você compreender mais a realidade. É claro que temos que ter esse equilíbrio com tudo, né? Forma corpórea, forma de você pensar, o que você vai, o social também interagir, cabe assim a toda a complexidade humana, né? E aqui com o nosso Machado, ele faz isso no universo dele. Ele tá também ali criticando a sociedade, retratando também, mas vale a pena porque o público dele vem de baixo, ele é mulato, né? E também há um embranquecimento e agora está tendo uma valorização, que bom, né? Dos nossos. Vou colocar o quê? Dos nossos membros mais notáveis, né? Para nós não esquecermos nossa história. E só que eu estou enrolando já, tá? Vamos voltar. Eu ia falar que aqui o público leitor é elitizado e também das mulheres. Ele, é claro, vai atender o público que compra os folhetins, né? Esses capítulos eram distribuídos, né? Eram vendidos, né? Aí vamos lá, reconciliação. Tem umas brincadeiras que eu separei aqui, ó. Que eu falei, olha que desgramado. Aqui, ó, ó. É só diálogo, tá vendo? Curtinho. Aí depois ele faz uma brincadeira. Aqui, ó. Parênteses, tá? Ele ficou, já passei por uma situação dessa. Do tipo, eu quero colocar alguns pensamentos. Então vou fazer aqui alguns bons, né? Ó, quero deixar aqui, entre parênteses, meia dúzia de máximas, das muitas que escrevi por esse tempo. São bocejos de enfado. Podem servir de epígrafe a discurso sem assunto. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Matamos o tempo nos enterra. Um cocheiro filósofo costuma dizer que o gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem de carruagem. Crente, mas nem sempre duvide dos outros. Não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Esta reflexão é de um joalheiro. Não te irrites se te pagarem mal um benefício, antes de cair nas nuvens, que de um terceiro andar. Eu fiquei ali e falei, caramba, tá, né? Mas eu entendi, tá? Eu posso me dar o luxo disso, né? Ele tinha esses pensamentos, só que não tinha como encaixar no livro. Só que são pensamentos muito bons, são frases muito boas, né? E ele, sabe uma coisa? Eu vou acumular aqui. Aí quando surge, sabe, eu vou juntar e vou dar essa qualidade nesse folhetim. E faz muito bem. Tem outras brincadeiras. Ah, tem uma que ele. Aí que fica, né? Aqui, olha só que lindo, olha só que lindo, ó. Imagina você espera ansiosamente pra ler e recebe isso aqui, ó. O velho diálogo de Adão e Eva. Brás Cubas, vigília, Brás Cubas, vigília. Isso aqui, gente, é tão atual, tá? Isso aqui em 1800 e bolinha de fazendo, tá? Ah, isso aqui é sensacional. Isso aqui é muito engraçado. Ai, 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 ai. Tá, vou ter que ler isso aqui tudo pra vocês. Detalhe que quem esperou o review do livro se ferrou, né? Do tipo, pra fazer provas, né? É minha impressão. Deixa eu beber água aqui que eu preciso desse calor pra eu ler isso aqui, capítulo 1.
40 graus na fuça e subindo. Em extremes, né? Ou extremes. Amanhã vou passar o dia em casa do Viegas. Disse-me ela uma vez. Coitado, não tem ninguém. Viegas caíra na cama, definitivamente. A filha casada adoecera justamente agora, e não podia fazer-lhe companhia. Vigília ia lá quando. Vigília ia lá de quando em quando. Eu aproveitei a circunstância para passar todo aquele dia ao pé dela. Eram 2 horas da tarde quando cheguei. Viegas tossia com tal força que me fazia arder o peito. No intervalo dos acessos, debatia o preço de uma casa com um sujeito magro. O sujeito oferecia 30 contos. Viegas exigia 40. O comprador estava como quem receia perder o trem da estrada de ferro, mas Viegas não cedia. Recusou primeiramente os 30 contos, depois mais 2, depois 3. Enfim, teve um forte acesso, que lhe tolheu a fala durante 15 minutos. O comprador acarinhou muito. Arranjou-lhe os travesseiros, ofereceu-lhe 36 contos. Nunca! Gemeu o enfermo. Mandou buscar um maço de papéis à escrivaninha. Não tendo forças para tirar a fita da borracha que prendia os papéis, pediu-me para que deslaçasse filo. Olha só aqui do outro domínio, né? Eram as contas das despesas com a construção da casa, contas de pedreiro, de carpinteiro, de pintor, contas do papel da sala de visitas, da sala de jantar, de alcovas, dos gabinetes, contas das ferragens, custo do terreno. Ele abria-as uma por uma, com uma mão trêmula, e pedia-me que as lesse. E eu as lia. Eu lia-as. Veja, 1.200, papel de 1.200 a peça, dobradiças francesas, veja, é de graça, concluiu depois de lida a última conta. Pois bem, mas 40 contos, não lhe dou por menos, só os juros, faça as contas dos juros. Viam torcidas as palavras, as golfadas, as sílabas, como se fossem migalhas de um pulmão desfeito. Nas órbitas fundas rolavam os olhos lamejantes que me faziam lembrar a lamparina da madrugada. Sobre o lençol desenhava-se a estrutura óssea do corpo, pontudo com 2 lugares, nos joelhos e nos pés. A pele amarelada, bamba, rugosa, revestia apenas a caveira de um rosto sem expressão. Uma carapuça de algodão branco cobria-lhe o crânio rapado pelo tempo. Então, disse o sujeito magro, fiz sinal que não insistisse. Ele carou-se por algum instante. O doente ficou a olhar para o teto, calado, a arfar muito. Vigília empalideceu. Levantou-se, foi até a janela. Suspeitara a morte e tinha medo. Eu procurei falar de outras coisas. O sujeito magro contou uma denota e tornou a tratar da casa, alterando a proposta. 38 contos, disse ele. Hã? Gemeu o enfermo. O sujeito magro aproximou-se da cama, pegou-lhe a mão, sentiu-a fria. Eu agachei-me ao doente. Perguntei se sentia alguma coisa, se queria tomar um cálice de vinho. Não, não, 40, Teve um acesso de tosse, foi o último. Daí aos poucos esperava ele, com grande consternação do sujeito magro, que me confessou depois a disposição que estava a oferecer os 40 contos, mas era tarde. Sério, tá rindo disso? Sim, é o propósito, é o humor do Machado de Assis. Você é tão pão duro que não vai vender e também não deixa nada pra sobrinha também lá pra vigília, do tipo, isso é bom, gente, isso é muito bom. Foi o que eu mais gostei, tá? E tem outras brincadeiras que ele vai contando, e o final mesmo acaba sendo assim muito seco, né? Não tem aquele desfecho, então vale realmente a jornada que o Brás Cubas ele conta. Então, mas aí ele chegou a ter um filho, ele engravida ali a Vigília e ela perde. Mas teve o filho dela, o amigo ali acaba morrendo, ele mesmo não deixou nada para a comunidade. Ele briga com isso porque ele era ele era da elite, né? Ele é um menino mimado, então ele vai falando assim, sem escrúpulos, e ele é um galanteador, vai se envolvendo com mulheres, perde dinheiro, ele vai aprendendo. Aí depois
Todo mundo sabe que ele acaba chifrando, né? Metendo o chifre lá no amigo, e ele também se porta com isso, e ela também, entendo, mas são os coisas da época, né? Aí, vamos fugir, mas também ele não tem força pra isso, nem ela quer, porque o outro é muito bonzinho e também, ao invés de levar pros finalmente, também fica na suspeita, as conveniências, também ficaria ruim pra ele e pro amigo, né? Mas sabe-se e depois se afasta e depois fica vivendo, né? Aí a irmã não concorda, ele também não é bom pra irmã, né? E nem para esse bicho que também até na padaria também ele não divide os bens. Aí ele tenta fazer, mas ele fala que ele faz bem para a sociedade sim no final da vida dele. Ele entra ali, cita-se a maçonaria, vale a pena dizer isso, e ele fala que eu fiz o bem e nada me faz tão, só que eu não queria também os créditos para isso. Estranho, né? Porque ele deveria falar, mas então é um morto tímido, então contraria. Mas assim, e a obra? Pra época, é boa? É, é. E é uma tremenda porta de entrada, né? Assim, ó, um abre-alas do tipo, eu sou um artista diferenciado, eu sou um autor que eu mereço ser escutado, eu tenho uma voz, e aqui já tem genialidade. Esse capítulo em si lembrou até o Bukowski, né, pelo humor, né? Mas o domínio da língua é o melhor. Se fosse colocar como um parâmetro, seria o que tem nota 100. Todos os outros, eu incluso, ficamos atrás, entendeu? Tem que saber agora o roteiro que se fez, o que se oferta e tudo mais. Voltaire fica na frente, tá? Isso na época, né, também, né? Mas ele vai bebendo, é bem claro, ele vai bebendo tudo. Tudo, gente, tudo. Tudo que estava ao alcance do Machado, essa transição aí de 1800, 1900, ele foi pegando. Então nós temos Freud surgindo em 1900, prendendo, e o Machado de Assis já estava atento, colocando a profundidade psicológica dos personagens. Como eu disse, é um produto do meio, mas olha o que ele vai ofertando. Ele não vai ficando pego, ele também com essa qualidade. É um. Olha, é grande, tá? É grandioso. E só que tem esse problema que é ofertado cedo demais, e porque senão não ia ter reconhecimento. E aqueles que deveriam justamente cultuar e agradecer, falar, tem rusga. Eu mesmo, né? Não falei como é que comer boldo? Tô lendo um outro livro dele também, do tipo, vem, e aí, tá sendo divertido? Teve um conto que foi muito bom. E eu vou fazer o review aqui com vocês. Mas e aí? Você leria só Machado de Assis na sua vida? Não. Pelo amor. Pelo amor. Mas tem que saber separar, entendeu? É nutritivo, mas não é o meu escritor definitivo. O Machado de Assis, ele não me ajudou a moldar-me. Não me fez assim ser. Quem foi? Fernando Sabino. Já falei aqui com vocês. Deixa eu ver. Em termos de fantasia, até a Rowling, esse estilo dela, acaba acrescentando. Se bem que acho que não peguei dela também. Não peguei esse estilo rápido. Acho que seria mais o Sabino. Entendeu? O Drummond também. Algumas partes, a parte que é cômica, né? Irônica. E eu teria que reavaliar e ver para poder realmente saber como é que foi o meu molde, os caminhos. Mas não foi Machado, não foi. Já vi outros escritores sendo influenciados, inclusive até uma amiga minha, do tipo que ela bebe de Machado. Mas assim, você não precisa pegar isso para realmente se moldar para alguma coisa, né? Então, como é ofertado, precisa apenas reconhecer que nós fomos afetados da nossa história, né? Eu acho que esse é o objetivo. E falar das propriedades que o qualificam. Gente, eu fico por aqui, tá? Então, até o próximo review. Espero que tenham gostado, tá? Fui!